Olá pessoal, tudo bem? Canal do Fábio Fidelix, vamos para mais um vídeo. O assunto será esse que você viu aí na capinha do vídeo. O Everaldo Marques, ele participou de uma entrevista no podcast do Antônio Tabet. Para quem não sabe, o Antônio Tabet é um dos criadores do Porta dos Fundos, um dos criadores dos Desimpedidos, né, do canal Desimpedidos, e ele era até pouco tempo sócio do canal Gold no YouTube. Agora ele deixou essa parceria e tem um podcast no UOL, onde ele entrevista não só personalidades do esporte, do jornalismo, da música, política, enfim. Ele entrevistou o Everaldo Marques e falou sobre vários assuntos e teve um momento ali, já no final da entrevista, o Everaldo teve que escolher entre Luciano do Vale e Galvão Bueno, né, a opinião dele sobre o melhor narrador entre os dois, né, que normalmente são citados, né, Silvio Luiz, Luciano do Vale, Galvão Bueno, sempre são citados, qualquer pesquisa que você fizer aí nas redes sociais, nos portais, como o pessoal fala, a Santíssima Trindade, entre aspas, aí, da narração esportiva brasileira em todos os tempos, né, na história da TV brasileira. Bom, antes de falar sobre isso, eu peço a sua colaboração aqui com o canal, e é muito fácil, é muito simples. Se você gosta desses conteúdos, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Não esquece também, se você gostar deste conteúdo, desse assunto, deixar o seu like, o seu joinha no vídeo e também ativar o sininho em todas para receber os avisos quando pintar um novo vídeo no canal. Galera, é o seguinte, o Everaldo Marques falou sobre muitos assuntos aí da sua carreira, no rádio, na Jovem Pan, falou sobre ESPN e também, claro, né, a sua chegada no Grupo Globo. E já no final da entrevista, ele acabou tendo que escolher entre Luciano do Vale e Galvão Bueno. Agora, eu acompanhei toda a entrevista, né, no portal UOL do Antônio Tabet com o Everaldo Marques e em vários momentos ele citou, né, Luciano, Galvão, Silvio Luiz como os três principais narradores, as três principais referências à narração esportiva da TV brasileira em todos os tempos. E, como eu disse no início do vídeo, né, qualquer pesquisa, esses três serão citados. E ele disse, né, da questão que esses três, eles foram referências e em certos momentos, né, e eu acompanhei, né, o Everaldo Marques ainda não chegou aos 50 anos, eu já estou com 5,3. Acompanhei até mais que o Everaldo Marques, o Luciano do Vale, o auge da carreira do Luciano, o Galvão, da Band ali chegando da Globo, o Silvio Luiz, aquele início incrível na Record, depois também explodiu, né, em todo o Brasil, na Record, na Band, SBT e outras emissoras, terminou sua carreira na Rede TV, o Silvio Luiz. Então esses três realmente são os mais citados, os principais, e no final da entrevista ele teve que escolher entre os dois. Até música entrou ali, né? Ele teve que escolher entre Madonna e Lady Gaga, ele escolheu a Madonna, o Everaldo Marques. LeBron James e Michael Jordan, ele ficou com o Jordan. Cristiano Ronaldo e Messi, ele escolheu o Lionel Messi. E teve outras escolhas lá que ele teve que fazer. Mas entre Luciano e Galvão Bueno, ele pensou, analisou, disse que era muito difícil, fez uma cara feia, mas acabou ficando com o Galvão. Então, entre Luciano e Galvão, Everaldo Marques escolheu o Galvão Bueno, o que é normal, né? É uma escolha que muitos, milhões e milhões de brasileiros fariam se estivessem lá no lugar do Everaldo Marques, como já vi outras personalidades do jornalismo esportivo escolherem o Luciano, como já vi algumas pessoas também escolherem o Silvio Luiz, né? São os nomes mais citados, são os preferidos do público se você pegar, sei lá, os últimos 40, 50 até anos da TV brasileira. Se eu tivesse no lugar do Everaldo Marques, eu também teria dificuldades para escolher entre esses três, ou no caso ali foi Luciano e Galvão nessa. Esses foram os dois ali que o Everaldo Marques tinha que escolher apenas um, né, como o melhor. Difícil porque os três tiveram carreiras fantásticas, né? O Silvio Luiz, como eu já disse aqui várias vezes, ele revolucionou a narração esportiva, ele mudou completamente o estilo de narrar e criou um estilo único, né, o Silvio Luiz. Tem ninguém parecido com o Silvio Luiz, né? Os bordões que ele criou, engraçados, divertidos. O futebol era um negócio sério na televisão antigamente. O Silvio Luiz, né? Ele mexeu com o mercado publicitário, mexeu com o público, realmente criou um estilo fantástico. O Luciano começou de forma sóbria na Rede Globo, veio do rádio, lá nos anos 70 ele começou na Rede Globo, era um narrador correto, ok, sóbrio, tinha um vozeirão, o Luciano do Vale nos anos 70, você vai encontrar no YouTube as narrações dele, vozeirão, né, coisa de locutor de rádio mesmo, né? O Luciano do Vale era um locutor,
Ele era um locutor. Depois, já no início dos anos 80, ele começou a mudar o seu estilo. Na Copa 82, ele já fez uma narração muito vibrante. E aí foi aumentando, né, esse nível de vibração. Depois que ele deixou a Globo, ficou mais solto ainda, mais livre, né? Mais liberdade ele teve. Na Bandeirantes, aí ficou um narrador conhecido como o narrador da emoção, da vibração, com aquele vozeirão que ele tinha, sensacional, Luciano do Vale. Depois, já no final da carreira, não foi bem, né? O final da carreira, infelizmente, o final da carreira do Luciano do Vale já não estava bem de saúde, já estava apresentando problemas, a sua narração já não era a mesma, mas, sem dúvida nenhuma, no auge da carreira, foi praticamente imbatível o Luciano do Vale. E o Galvão, né? Também veio do rádio, TV Gazeta, passagem por TV Record, muito rápida. Na Band era comentarista do Fernando Solera, depois começou a narrar, até 81 ser contratado pela Rede Globo. E aí só cresceu, né, na sua carreira o Galvão Bueno, fez sua primeira Copa em 82 na Globo como narrador número 2 ainda, o Luciano do Vale era o principal. Depois da saída do Luciano, ele assumiu, né, a primeira posição na Globo, só que teve aquele problema na Copa em 86, né, que o Boni resolveu contratar o Osmar Santos para ser o titular na TV, tirou o Osmar Santos da Rádio Globo, colocou o Osmar como titular na Copa 86, e o Galvão ficou muito chateado com isso, quase deixou a Rede Globo em 86, mas depois permaneceu e virou titular de vez. A partir da Copa de 90 até 2022 ele foi o titular, né, a voz da seleção brasileira na Rede Globo. E teve aquela saída em 92, né, ele foi para a Rede OM Brasil, mas já voltou rapidinho, em menos de um ano já estava de volta à Rede Globo. Então foi uma saída bem rápida, onde ele fez até a Libertadores, Copa do Brasil em 92, a primeira Libertadores que o São Paulo ganhou, ele transmitiu pela Rede OM, Gazeta, né, aquele projeto lá que acabou não dando certo, não por culpa do Galvão, mas depois disso ele acabou retornando para a Rede Globo, até a pedido, dizem, a pedido do Roberto Marinho, né? Roberto Marinho, na época, teria pedido o retorno do Galvão Bueno. Traz o Galvão de volta. Isso aqui a gente tem informações aí de bastidores. Mas, enfim, e o Galvão, assim, os jovens, quando eu falo jovens, você que tem 40 anos, 30, 35, a galera dessa idade não viu Luciano do Vale no auge, viu pouca coisa do Galvão no auge, muito pouco do Silvio Luiz. Então, o pessoal mais experiente aqui, né? Eu com 53 vi todos esses três, né? Os três no auge, momentos bons, momentos ruins, os melhores e piores momentos do Silvio Luiz, do Galvão e do Luciano. Acho muito difícil que os três, cada um no seu estilo, Luciano e Galvão com um estilo mais próximo, Silvio Luiz totalmente diferente, mas os três foram espetaculares, como outros narradores, Luiz Alfredo, Geraldo José de Almeida, que é bem mais antigo, nem é do meu tempo, mas também é uma referência, Walter Abrão, TV Tupi, Fernando Solera, né, TV Cultura teve narradores legais, né, Luiz Noriega, Zé Carlos Cicarelli, José Góes, Orlando Duarte, muita gente, né, a televisão, Carlos Valadares foi um narrador muito pouco citado, muito bom também na Rede Globo, fez Copa na Globo, na Record, então muita gente boa, né, J. Júnior, tem uma história incrível, principalmente na fase da Bandeirantes e até ali os primeiros anos do Sport TV também, um grande narrador, Marco Antônio Matos, e Cléber Machado, né, tá aí até hoje, Luiz Roberto, né, mas desses narradores, assim, do passado, né, sem dúvida nenhuma, os três mais citados. O Galvão tem uma vantagem sobre o Luciano e sobre o Silvio, o fato de uns 30 anos para cá ter exclusividades na Globo, né? Então, Seleção Brasileira, Olimpíada, eventos importantes ficaram somente na voz do Galvão, né? Porque enquanto havia concorrência nos anos 80 até a década de 90, você tinha aquela disputa, né? Luciano, Galvão, Luciano e Silvio. Depois, né, final dos anos 90, já para os anos 2000, a Globo adquiriu exclusividade em praticamente todos os eventos, então ficou tudo na voz do Galvão, então fica difícil, né? Rede Globo, Galvão Bueno, né, emissora de maior audiência, sem nenhuma concorrência, então o Galvão acabou ficando um narrador mais famoso, se transformou num narrador mais famoso nos últimos, se você pegar os últimos 30 anos, do que o Luciano do Vale e o Galvão Bueno. Mas nos anos 80 e 90 a disputa era muito grande e no auge realmente os três foram fantásticos. Mas enfim, o Everaldo escolheu o Galvão, né, entre Galvão e Luciano, Galvão Bueno. Queria saber a sua opinião, concorda com o Everaldo Marques, discorda, quer citar um outro nome, o que você acha disso? Manda sua opinião, manda seu comentário aqui no canal, não esquece de fazer a inscrição, ativar o sininho, deixar o seu like e a gente volta a qualquer momento. Valeu, gente, tchau, tchau.